A inflamação crônica. Então, depois de todos aqueles eventos que levaram aos acontecimentos da inflamação aguda, nós temos agora uma mudança no quadro clínico, uma mudança no quadro histológico e começa agora a inflamação crônica, ok? A inflamação crônica vai dar continuidade ao processo inflamatório por dois motivos. Ou porque já eliminou o agente etiológico e vamos caminhar para o reparo daquela área agredida, onde células foram perdidas, possibilitando que novas células se formem e recomponham aquele tecido, ou na eliminação do agente etiológico. Então, aquele exudato observado característico da inflamação aguda, perfeito? Agora vai sendo reabsorvido, começa a voltar para o vaso, né? Estava lá no interstício, começa a voltar no vaso. Aquelas células de defesa, leucócitos, neutrófilos que saíram, agora há a saída de outros leucócitos que vão se juntar e ficar agora em maior número que os neutrófilos. É a chamada proliferação, atuação da segunda linha de defesa. A primeira linha de defesa são os neutrófilos, são os que primeiro atacam. Depois, a segunda linha de defesa, saem do vaso sanguíneo os monócitos, os linfócitos e, por fim, os plasmócitos, ok? E aí começa a inflamação crônica. E a inflamação crônica começa com a saída de monócitos, que logo ao saírem do vaso, eles já modificam a sua forma, estão no tecido, se misturam com outros elementos do tecido conjuntivo, e eu não sei diferenciar o que é o monócito ou o que é aqueles outros elementos do tecido conjuntivo, célula de defesa, não mastócitos, eu vou chamá-lo, então, de histiócitos. Genericamente, então, eu vou chamá-los de macrófagos, ok? Macrófagos são células que aumentam o seu tamanho ao saírem do vaso e ficam no tecido conjuntivo, atuando como a segunda linha de defesa. Os macrófagos, então, vão rodear toda a área que foi lesada, onde células foram perdidas, começa a rodear. Então, são as primeiras células agora, na segunda linha de defesa, que chegam e vão rodeando toda a área agredida. Em seguida, vêm os linfócitos, que vão rodear também toda a área agredida, tá certo? Então, tem uma linha mais interna de macrófagos, mais externamente uma linha composta por células que rodeiam essa área agredida, de linfócitos e plasmócitos, tá certo? Então, aqui começa a ter uma configuração histológica diferente da minha resposta inflamatória. Vejam, estas células que saem do vaso sanguíneo monócitos, e que eu chamo de histiócitos, elas adquirem uma forma semelhante às células epiteliais, vistas ao microscópio. Os patologistas chamam esta ocorrência, né, esse tipo de célula agora, que se parece com células dos epitélios, como células que se parecem, epitelioides, parecidas, né? Isso é característico da reação inflamação aguda, através da sua segunda linha de defesa. Este rodeamento feito por macrófagos, linfócitos e plasmócitos ao redor da área agredida, eu chamo isso de infiltrado inflamatório. Então, o patologista vê uma área de lesão tecidual, ele vê, rodeando esta área, macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Então, ele fala que ele observa um infiltrado inflamatório, um infiltrado linfomonoplasmocitário, ou seja, composto por linfócitos, monócitos e plasmócitos.
Então, ele descreve no laudo histopatológico um infiltrado inflamatório. Eu deduzo que trata-se das células da segunda linha de defesa que me caracterizam a inflamação crônica. E isto me caracteriza o que nós chamamos de uma inflamação crônica inespecífica. O que é isso? Ou específica? Inespecífica, porque eu não sei se eu estou tendo agora uma reação inflamatória crônica para remover o agente etiológico que persiste, eu não sei se ele continua, ou se a inflamação crônica está acontecendo e vai evoluir para eliminar o agente etiológico. Então, ela é inespecífica no sentido de ou vai ocorrer o reparo da área agredida, ou vai ocorrer a atuação de células da segunda linha de defesa para eliminar o agente etiológico que ainda persiste. Em persistindo o agente etiológico, a inflamação crônica adquire agora um formato destas células ao redor da área agredida, que eu chamo de inflamação crônica específica. Vamos ver isso. Então, o processo inflamatório crônico inespecífico, ou como é abreviado, PICE, isso é um problema para os laudos anatomopatológicos, porque está inespecífico o que está ocorrendo. A doença continua, a patologia continua, o agente etiológico continua ou não. Foi eliminado o agente etiológico e eu agora estou caminhando para a cura. Eu tenho, ao redor da área agredida, macrófagos, que são monócitos, células epitelioides, linfócitos e plasmócitos. Todo esse aglomerado, de forma aleatória, ao redor de uma área agredida, me caracterizam um infiltrado linfomonoplasmocitário ou um infiltrado inflamatório típico do processo inflamatório crônico inespecífico. Ou seja, a disposição de forma aleatória destas células ao redor da área agredida. Ok? Na inflamação crônica específica, aqueles macrófagos, monócitos, que se transformaram, histiócitos do tecido, são os primeiros, estão os mais próximos da área de lesão tecidual. Em seguida, eu começo a ter o quê? Uma transformação destas células, desses macrófagos, que se unem entre si, formando uma única célula, com um único citoplasma, mas vários núcleos. Forma-se aqui o que nós chamamos de células gigantes multinucleadas, a fusão de vários macrófagos, dando uma única célula com um único citoplasma e vários núcleos. E estão muito próximos da área lesada. Rodeando tudo isso, eu tenho linfócitos e plasmócitos. Esta configuração histológica ao redor da área agredida, eu chamo de granuloma. E os granulomas têm uma disposição espacial, se arranjam de tal forma que é característica específica de algumas patologias, como a tuberculose, por exemplo. O granuloma que se forma nos pulmões, na tuberculose, na sua inflamação crônica, é típica, é característica. Somente a tuberculose tem aquele tipo de granuloma formado, aquele tipo de inflamação crônica específica, por aquela disposição específica que ocorre somente na tuberculose. Então, este quadro todo eu chamo de granuloma. O granuloma, ele é característico da inflamação crônica específica. Eu não tenho granuloma na inflamação crônica inespecífica. E aqui, com certeza, o agente etiológico está presente, está tentando ser eliminado. Por isso que as células macrófagos se unem, para tentar formar uma célula maior, para ter um maior poder de fagocitose. Isto é que é importante. Eu tenho dois tipos de granuloma de acordo com a disposição
que estas células vão ter nos granulomas ao redor da área lesada. Eu tenho chamado granuloma por hipersensibilidade, onde, caracteristicamente, este agente etiológico que ainda permanece ali tem característica de antígeno. E todo antígeno provoca, por parte do organismo, a formação de anticorpos. Ora, então eu tenho rodeando externamente este granuloma, e fazendo parte dele, muitos linfócitos, muitos plasmócitos. Mas por que plasmócito? Linfócito é anticorpo. Mas plasmócito é o gerador de linfócito, que é o anticorpo. Então, eu preciso ter células que formem anticorpos. Eu preciso ter células que combatam o antígeno, anticorpos. E, mais internamente, células gigantes multinucleadas e macrófagos, aqueles monócitos que se alteraram ao sair do vaso sanguíneo. Então, este granuloma, nessa disposição, onde eu tenho muito linfócito, muito plasmócito, formando um anel linfoplasmocitário, eu tenho, então, o chamado granuloma por hipersensibilidade. Perfeito? Tudo bem? Característica de antígeno deste agente patológico. Então, aqui mostrando para você os linfócitos, tá certo? O linfócito T e o linfócito B, tá certo? Que formam, ao final, os anticorpos, na verdade. Tá ok? O outro tipo de granuloma que eu tenho é o granuloma de corpo estranho, onde o agente etiológico que permanece, está instalado, não foi eliminado, ele tem característica de corpo estranho. É um corpo de dimensões maiores, mas estranho ao organismo. O que quer dizer isso? Que ele é um material inerte, inerte no sentido de não provocar a formação de anticorpo, mas promove uma reação de célula de defesa para tentar eliminar. Ora, este anel externo de linfócitos e plasmócitos não é com um grande número de linfócitos e plasmócitos, porque eu não preciso de células com características de anticorpo. Isso não é um anticorpo. Então, eu tenho mais internamente mais células gigantes multinucleadas, mais células macrófagos, do que linfócitos e plasmócitos. Este granuloma agora, que eu não tenho tantos linfócitos e plasmócitos, tenho mais células gigantes multinucleadas, mais macrófagos, é o que eu chamo de granuloma de corpo estranho. É o pedaço de fio de sutura, é o pedacinho de madeira, é o pedaço de vidro, é o pedaço de ferro, de material inerte, né, não vivo, que ficou instalado ali e provoca essa reação de corpo estranho, como tentando englobá-lo para expulsá-lo do organismo. Então, o significado clínico do processo inflamatório se baseia em que tipo de inflamação crônica nós estamos falando. Inespecífica, ora, é inespecífico em se está lá ocorrendo para eliminar o agente etiológico ou para promover o reparo daquela área agredida. Específico, que tipo de granuloma estou me referindo? Ao granuloma de corpo estranho, então é um material inerte, que eu vou ter que removê-lo, então, tá certo? De alguma maneira, eu vou ter que tirar o pedaço de madeira, o caco de vidro que ficou ali instalado. Ou é um processo inflamatório crônico específico que forma um granuloma que me caracteriza uma determinada patologia. Ok? Então, este é o significado clínico. Uma vez eliminado o agente etiológico, eu caminho para a limpeza da área, retirando células mortas, porventura micro-organismos. Limpeza. Os lixeiros da área são os linfócitos e plasmócitos. Por isso que chegam por último. Ok? Então,
eles atuam de maneira a fazer a fagocitose desses restos que ficaram ali na área agredida. Então, agora vai dar condições, uma vez removido o agente patológico, uma vez feita a limpeza da área por células de defesa, linfócitos e plasmócitos, eu caminho para o reparo ou cura dos tecidos, que eu conceituo como sendo a reposição das células perdidas numa área que foi injuriada. Ok? Então, a reposição de células perdidas do tecido perdido por uma agressão, eu chamo de reparo ou cura dos tecidos. Perfeito? Isso vai depender muito que tipo de tecido vai ser formado, pelo tipo de células que esse tecido perdeu e que tipo de célula que vai atuar. Eu tenho, basicamente, 3 tipos de células no nosso organismo. As chamadas células lábeis, que frequentemente estão se refazendo, estão se reproduzindo, que é tipicamente o exemplo das células epiteliais. Por serem células mais externas, células de proteção, sofrem muita agressão. Então, o seu tempo de vida é curto, alguns dias, dizem 20, 25 dias. Então, elas se renovam constantemente. Isso quer dizer que constantemente na vida pós-natal estão se recompondo. As células estáveis são aquelas que mantêm a estabilidade. Só se reproduzem em situações de necessidade. E quando é que elas se reproduzem? Quando elas são perdidas. Por exemplo, o exemplo clássico disso são as células ósseas, que só são formadas, via de regra, quando há uma ruptura do tecido ósseo, uma fratura, no caso. Então, estáveis só quando houver necessidade. As células perenes é aquele tipo de célula que, na vida pós-natal, não se reproduzem. O exemplo clássico são as células nervosas, os neurônios. Quando o axônio, a cauda, é perdida, é rompida do corpo do neurônio. Não há reposição de neurônios. Não há reposição de células do miocárdio. São exemplos de células que não se recompõem na vida pós-natal. Células do fígado, hepatócitos, não se reproduzem na vida pós-natal. Ok? Isso não quer dizer que aquela área perdida não vai ser recomposta por outro tipo celular. Outro tipo celular compõe estas células. Isso depende muito do tipo de agressão, da intensidade e do número de vezes, muitas vezes. Então, eu vou ter reposição, mas nem sempre essa reposição do tecido por células são reposições feitas pelo mesmo tipo celular. Então, rompendo-se o axônio do corpo do neurônio, eu não tenho a formação do novo axônio. Ele se perde. Então, uma célula nervosa, uma vez perdida, geralmente perdida para sempre, quando o axônio é separado do seu corpo. Eu tenho 2 tipos de reparo ou cura dos tecidos. O reparo por regeneração, onde o tecido se regenera. O que é se regenerar? É voltar como era antes. Então, o mesmo tipo de célula que foi perdida é reposta. Reparo por regeneração. Ou reparo por cicatrização, onde há sim a reposição do tecido perdido, há sim células que se formam no local da agressão, recompondo o tecido, porém, são células diferentes daquelas que foram perdidas. São células fibrosas. Cicatrização é quando eu tenho a formação de uma cicatriz, a formação de um tecido fibroso, diferente daquele inicial. Então, na regeneração, a área perdida é reposta, recomposta pelo mesmo tipo. Ao final, eu não sei te dizer
se aquelas células foram perdidas ou não, porque ficou clinicamente semelhante, exatamente igual. Isso não ocorre, via de regra, no tecido conjuntivo. A regeneração ocorre no tecido epitelial. Pô, mas só ocorre inflamação no tecido conjuntivo? Sim, inflamação sim, mas reparo em qualquer tecido. Quando eu tenho, por exemplo, uma incisão por bisturi, onde eu separo a mucosa, o epitélio, e corto o tecido conjuntivo por conseguinte, o tecido conjuntivo se repara de uma maneira e o tecido epitelial de outra, geralmente por regeneração epitelial e por cicatrização o tecido conjuntivo. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Que a cicatrização ocorre da seguinte forma. Aquelas células dos lados da ferida, tá certo? Começam a se reproduzir de um lado e de outro. O coágulo de sangue, porque vasos sanguíneos do tecido conjuntivo foram rompidos, é importante sangrar para formar o coágulo sanguíneo, porque é ele que vai dar a base, a sustentação para que as células, no caso do epitélio, as mais superficiais, comecem a se reproduzir e comecem a se unir com as células do outro lado. Ok? Então, uma vez unido, uma vez fechada esta abertura do tecido conjuntivo pelas células mais superficiais, geralmente o epitélio, tendo como base o coágulo sanguíneo, inicia-se o processo de preenchimento. Ora, o que acontece na cicatrização? Veja, lá em cima, em amarelo, células de epitélio, as células que foram perdidas foram repostas pelo mesmo tipo celular. Então, lá no epitélio, eu tive regeneração. E aqui no tecido conjuntivo, onde eu estou com o coágulo de sangue? Bom, esse coágulo de sangue agora se transforma num tecido mais duro, mais rígido, porque é preenchido por fibroblastos, então forma um tecido fibroso de maior resistência. Por quê? Porque o organismo entende que aquela área do tecido conjuntivo, que tem muitos elementos, vaso sanguíneo, célula de defesa, tem que ter uma área de formação nova mais rígida, mais resistente, porque já foi atacada. Então, ela tem que ter mais. E quem dá resistência, porque permite maior flexibilidade, é o tecido fibroso. Então, fibroblastos do tecido conjuntivo são ativados e formam esse novo tecido. Inicialmente, um tecido imaturo, que eu chamo de tecido de granulação, que é o tecido fibroso imaturo, entremeado pelo coágulo sanguíneo. Posteriormente, e continua a proliferação de células do epitélio, no caso, tá certo? Este tecido de granulação amadurece e forma um tecido mais resistente, mais fibrosado. Esse tecido mais fibrosado é o que eu chamo de tecido fibroso ou cicatriz. Perfeito? Ou cicatriz. Eu tenho dois tipos do processo de cicatrização. A chamada cicatrização primária ou por primeira intenção, que nós utilizamos bastante na odontologia, que é quando eu consigo unir os lados da ferida. E como é que eu faço isso? Através de sutura. Quando eu dou a sutura, eu uno, eu aproximo o mais que possível as bordas da ferida. O coágulo sanguíneo, porque tem sangue do tecido conjuntivo, dá a base para a formação de um tecido fibroso, ok? Esse tecido fibroso agora amadurece e forma a reposição daquela área. Então, quando eu conseguir aproximar, cicatrização primária ou por primeira intenção, eu tenho uma diminuição da área a ser reparada. E eu só consigo isso quando eu faço isso por intermédio de sutura, unindo um lado ao outro. A cicatrização secundária por segunda intenção é quando eu tenho uma área de perda muito grande.
E aí eu não consigo unir pela sutura uma parte à outra. Não tem como aproximar. Não vou ter uma aproximação mínima desejável pela sutura. Então, toda essa área, secundariamente, através do coágulo sanguíneo, forma um tecido fibroso que geralmente excede o limite superior. Então, na cicatrização secundária ou por segunda intenção, não tem como suturar, não tem como aproximar, fica aberto, está mais sujeita a ter infecções, porque está tudo aberto. Então, os cuidados com a ferida cirúrgica são importantes e forma-se um tecido cicatricial que geralmente sempre ultrapassa o limite daquele tecido que foi deixado sem ser agredido. Ok? Então, isso é cicatrização secundária ou por segunda intenção. É óbvio que tem interferência local ou sistêmica. Local, no coágulo sanguíneo, quando nós fazemos a extração de um dente, a exodontia, e a gente fala assim para o paciente, não faça bochecho. Por quê? Para não tirar o coágulo de sangue. Senão vai tirar a base, tá certo? De uma cicatrização de primeira intenção, que é sempre desejável. Ok? Dá margem a ter um local desprotegido pela perda do coágulo sanguíneo e ter infecção. E há infecções pós-operatórias no alvéolo dental. Alveolite, ok? Infecção que dá uma inflamação no alvéolo. Ok? Ordem local. E ordem de natureza sistêmica. Algumas doenças, algumas condições. Imunidade baixa, pacientes diabéticos não compensados, e por aí vai. Então, é muito importante eu saber a condição de saúde geral. É muito importante o período pós-operatório e cuidados com tudo isso. Quando forma-se uma cicatriz onde excedeu o limite do tecido vivo circunjacente não agredido, eu tenho uma cicatriz um pouco mais elevada. Eu tenho uma cicatriz, como a gente vê na figura à esquerda, uma cicatriz hiperplásica. Mas eu tenho alguns distúrbios da cicatrização, onde forma-se de maneira exuberante, de maneira anormal, um tecido cicatricial bem diferente e que se sobrepõe a todo o tecido, toda a área que deve ser reparada. Isso é anormal, é o que eu chamo de queloide. E isso é mais frequente nas pessoas de etnia negra. A gente não fala raça, tá? A gente já tirou há muito tempo a Organização Mundial de Saúde essa terminologia. Então, nós utilizamos a etnia. O que me importa não é a cor da pele, o que me importa é a descendência, a etnia. Porque se você é branco e tem o seu tataravô negro, você é de etnia negra, se você souber disso. Então, a diferença entre uma exuberância da cicatriz, cicatriz hiperplásica, e a anormalidade da cicatriz, queloide. Perfeito? Ok? Tudo bem? Antes de vocês quebrarem todo o computador, espero que tenham entendido. Ok? Obrigado. Até mais, gente.